Olá, hoje iremos tratar a temática 1, diodo semicondutores. Bom, aqui nós temos que fazer um parênteses para falar um pouquinho de materiais condutores, que são materiais que permitem com facilidade a passagem de corrente elétrica, né? E os materiais isolantes, que são materiais que possuem uma resistividade elétrica muito alta, bloqueando a passagem da corrente elétrica na maioria dos casos, tá certo? E o material semicondutor? O material semicondutor são materiais que apresentam uma resistividade elétrica intermediária, podendo apresentar características de isolante ou condutor, dependendo da situação. Os materiais semicondutores que são mais usados comumente são os silícios, os materiais de silício e germânio, ambos com 4 elétrons em sua camada de valência. O diodo é composto de materiais do tipo N e do tipo P. Mas como que isso acontece se o silício o germânio é um tipo só? Então, na verdade, o que acontece é a inserção de impurezas. Esse nome se chama dopagem, né? Então, existem as impurezas doadoras, né? E as impurezas receptoras, ou mesmo chamadas de impurezas aceitadoras. Então, as impurezas doadoras são átomos pentavalentes. Essas impurezas doadoras possuem 5 elétrons na última camada. Então, são impurezas como o fósforo, o antimônio. Já as impurezas aceitadoras são átomos trivalentes, que possuem 3 elétrons na última camada, na camada de valência, como o boro, o alumínio e o gálio. Então, no material tipo N, existe uma dopagem com impurezas do tipo doadoras, né? E essas impurezas permitem que tenham muitos elétrons livres, excedendo o número de necessidades de elétrons para cumprir essas ligações. Então, nós temos muitos elétrons livres no semicondutor que foi dopado com impurezas doadoras. Por isso, o material chama N negativo, porque o elétron é carga negativa, né? Então tem muitos elétrons aí livres. Já o material do tipo P, ele foi dopado com impurezas aceitadoras, ou seja, aquela impureza que tem 3 elétrons na última camada. Então fica faltando elétron. Como fica faltando elétrons para aquelas ligações covalentes, etc. Então, faltando esses elétrons, a gente chama que tem lacunas. E isso a gente chama de material do tipo P, tá certo? Então, muitas impurezas no formato com 3 elétrons na última camada, então precisa se estabilizar, faltando elétrons para essa estabilização, então esse material precisa de elétrons e a gente chama de lacunas, e essas lacunas nós vamos chamar de material positivo, que está precisando de elétrons, ok? Então aqui nós juntamos um material do tipo P com um material do tipo N, né? Por isso o nome diodo, tá? Então nós temos o material tipo P, que foi dopado para se tornar um material tipo P, conforme mencionamos, e o material tipo N, que também foi dopado com essas características aqui, né? Então, aqui nesta região nós temos excesso de elétrons, sobra de elétrons, aqui faltam elétrons, ok? Então, vamos ver o que acontece aí, né? Com o tempo que esses dois elementos estão juntos, né? Bom, nesta região próxima aqui, existe uma recombinação, né? Então, a combinação de elétrons com lacunas, porque estão tão próximos que acabam havendo uma combinação. E esta combinação cria uma zona de íons que a gente chama zona de depleção. Esta zona de depleção que vai ser aquela região que o diodo só conduz quando romper esta região, tá certo? Então, esta região normalmente cria uma diferença de potencial em torno ali do 0,7 volts, tá certo? Então, cria esta região que vai ter que haver uma diferença de potencial maior agora para romper essa região e o diodo conduzir, tá?
Isso é uma pequena região que é formada com a recombinação durante a junção dos materiais, tá certo? E o símbolo do diodo? Qual que é o símbolo? Então, o lado positivo do diodo a gente chama de ânodo ou anodo, depende, às vezes não aparece o acento, também está correto. E o lado negativo nós chamamos de cátodo, que é o material N, tá certo? Muitas vezes você vê o K, tá? Pode ser o C também. Então, este é o símbolo do diodo semicondutor. É interessante analisarmos este gráfico, essa curva, né, do diodo é bem simples, que demonstra que após os 0,7 volts ocorre a condução. Então nós temos uma região que, rompendo esses 0,7 volts, o diodo conduz, tá certo? E quando está polarizado invertido, o diodo não conduz, tá? A não ser uma tensão muito grande que pode danificar o diodo. Tá? Vamos analisar isto com mais calma. Então aqui o diodo que a gente chama de polarização direta, a polarização direta do diodo. Então a polarização direta, o diodo conduz. A polarização reversa, o diodo não conduz. Então vamos analisar a polarização direta. Olha só, a polarização direta é o positivo da fonte com o anodo ou o positivo do diodo. Positivo da fonte com o positivo do diodo. Negativo da fonte com o negativo do diodo, que é o cátodo. Então aqui nós estamos com uma polarização direta. Se romper os 0,7 volts, o diodo conduz. Passou 0,7, o diodo conduz. Então é a polarização direta com uma diferença de potencial de 0,7 para que o diodo conduza, né? Então, diodo polarizado diretamente conduz acima de 0,7. E na polarização reversa? Vamos analisar a polarização reversa. Olha que interessante. Na polarização reversa, o positivo da fonte está ligado no positivo do diodo? Não. Porque aqui, na verdade, ele está dizendo que o polo positivo está aqui. Mas, na verdade, este é o lado do cátodo do diodo, né? Então, o cátodo do diodo. Vamos analisar isso com mais calma. Então, aqui a gente pode verificar que o negativo do diodo, né? O semicondutor N, que é o cátodo, está desse lado. E o semicondutor P, que é o anodo, está desse lado. Entretanto, eu tenho uma tensão aqui, olha, que o positivo está aqui e o negativo está aqui. Isso a gente chama de polarização reversa, o positivo da fonte no negativo do diodo, que é o polo negativo dele, que é o semicondutor negativo. Esta polarização reversa não ocorre corrente elétrica, é muito próximo de zero. Então está aqui, o diodo praticamente não conduz. Se essa tensão for muito grande, vamos voltar aqui, se essa tensão for muito grande, o que acontece? O diodo estraga, destrói, aqui é uma região de ruptura. Mas normalmente nessa situação o diodo não conduz. Então na polarização reversa, o diodo não conduz, ok? Somente na polarização direta. Vamos analisar então a polarização direta. Olha só, nós temos uma fonte de 1,5 volt, o positivo da fonte, o negativo da fonte, e aqui uma resistência, encontramos o positivo do diodo e o negativo do diodo. Então ele está polarizado diretamente, né? Temos um resistor aqui. Ora, para o diodo conduzir, nós temos uma queda de tensão para vencer aquela barreira de 0,7 volts. E a gente tem 1,5 volts na fonte. Então, 1,5 menos 0,7 que o diodo utilizou para conduzir, sobra quanto aqui? 0,8 no resistor. Tá? Então, a gente pode aplicar a lei da malha aqui. Né? A lei da malha, que é a tensão da fonte, a tensão do resistor, mais a tensão no diodo. Olha só, se eu somar esses dois, vai ser 1,5 volts. Então, eu posso também, aplicando a lei da malha, trazer o V do resistor para cá e trazer o V da fonte para cá, né? Então fica V da fonte menos o V do diodo, V da fonte menos o V do diodo é igual ao V do resistor, que é igual a 0,8 volts. Ou simplesmente,
olhar para o circuito e já ver que este mais este é igual a este. Simples assim, né? Então, nós estamos falando da polarização direta, o diodo está conduzindo, né? Vamos lá. E a polarização reversa? A polarização reversa, o positivo da fonte está no negativo do diodo e o negativo da fonte está no positivo do diodo. Então, na polarização reversa, não há condução. Lembra o gráfico lá, que é a região negativa? Não há condução, a corrente é próxima de zero. Se a corrente é praticamente zero e a resistência a tensão é R vezes I, V igual a R vezes I, se o R é 100 mais o I é zero, a tensão no resistor é zero, né? A tensão no resistor é zero, é praticamente um circuito aberto. O circuito aberto, o que acontece no diodo? Esse diodo, como se ele não existisse, ele está sem conduzir, é uma resistência muito grande. Então, se a gente analisar um circuito aberto, toda a tensão da fonte vai para o circuito aberto. Então, o que nós vemos aqui é que a tensão de 1,5 volts cai totalmente no diodo, porque o diodo não está conduzindo. É como se fosse um circuito aberto. Se nós analisarmos qualquer circuito aberto, a tensão estará sempre presente lá. Se nós montarmos este circuito aqui, ó, sem o diodo, né, na polarização reversa, então vai causar o mesmo efeito, né? Então, o circuito aberto, se a gente montar esse circuito e medir essa tensão aqui, vai ser 1,5 volts. Porque todo circuito aberto, você tem uma resistência altíssima, né? Se a resistência mais alta que existe é de um circuito aberto. Então, o circuito aberto vai ter toda a tensão aqui em cima dela. Sempre vai ser assim. Se você pega um fio, parte o fio e ele está em série com uma lâmpada, toda a tensão vai ficar na sua mão, né? É muito perigoso isso até. Então, a tensão aqui está totalmente aqui, porque o diodo não está conduzindo. Nós chamamos isso de polarização reversa, tá bom? Então, na polarização reversa, o diodo não conduz, tá? E na polarização direta, temos a condução, uma queda de tensão de 0,7 volts aí no diodo, e o diodo está conduzindo. E como está conduzindo, temos corrente elétrica e a tensão no resistor é de 0,8 volts. Aplicando novamente a soma dos dois, temos a tensão da fonte, a lei das malhas, tá certo? Ok? Reverso não conduz. Aqui não é o mesmo esquema da reverso, né? Não está conduzindo. Aberto é a mesma coisa que reverso, né? Então, nossa aula hoje nós vamos terminar por aqui, tá? Então, estudamos o que é um diodo semicondutor de junção, como é chamado o terminal positivo, que é o anodo, como é chamado o terminal negativo, que é o catodo ou o cátodo, né? O que é zona de depleção, o que é uma polarização do diodo, né? Que é a polarização direta, que é a polarização reversa, né? Isso é o comportamento que nós também estudamos aí das polarizações, tá bom? Um forte abraço a todos, até a próxima.